Bom dia a todos! Nessa live nós vamos falar sobre 5 legumes incríveis para melhorar, para combater a má circulação, as dores nas pernas e também as varizes. Então, olha, se você tem algum problema cardíaco, se você já teve trombose nas artérias ou nas veias, se tem pressão alta ou qualquer outra condição que afete o sistema cardiovascular, esse vídeo vai te ajudar muito. Então, olha, se você não consegue andar muito, que depois que anda a perna começa a doer, se você tem uma sensação de peso constante nas pernas, se você sente dores nas pernas, se as suas pernas incham, essa live aqui é feita especialmente para você. E esses legumes que eu vou trazer hoje, eles são uma forma simples, barata e eficaz de melhorar a sua circulação. Então, ó, já vai me contando aí de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora. Eu estou no Rio de Janeiro, capital. Tá um calor danado aqui, não tá muito sol, tá nublado, tá um mormaço daqueles. Mas estamos aqui ao vivo com você, não é fake ao vivo não, é ao vivo de verdade, tá bom? E vamos lá para o nosso quinto legume, que é a beterraba, que não é uma surpresa para ninguém, eu acredito, é saber que a beterraba é boa para a nossa circulação. E os efeitos positivos da beterraba na circulação, eles se devem principalmente ao alto teor de nitratos. Os nitratos, uma vez quando ingeridos por nós, eles são convertidos em óxido nítrico. O óxido nítrico, por sua vez, acaba gerando uma vasodilatação, dilata os nossos vasos, aumenta o espaço dentro dos vasos por onde o nosso sangue pode correr. Então tem mais espaço, o vaso fica dilatado, fica largo, abre o caminho para o sangue passar e, consequentemente, também gera uma redução da pressão arterial. Por quê? O que é a pressão arterial? É a pressão que o sangue exerce na parede das artérias. Se as nossas artérias estão dilatadas, estão relaxadas, estão mais abertas, a pressão que o sangue exerce é uma pressão menor. Se a artéria estiver lá apertadinha, obviamente essa pressão vai ser maior. Então, além de reduzir a pressão, também aumenta o fluxo sanguíneo, o que é ótimo para a circulação. Além disso, a beterraba também é rica numa substância chamada beta-cianina, que é um antioxidante que pode proteger o endotélio. O endotélio é a parede que reveste as nossas artérias e também os nossos vasos. A beterraba também é rica em vitamina C, vitamina fundamental para a estrutura de colágeno dos nossos vasos, fundamental para manter os nossos vasos bem saudáveis. Então ela é rica em vitamina C. Se você parar para pensar, o escorbuto, que é a deficiência de vitamina C, é uma doença onde há um sangramento muito fácil, porque os vasos não estão íntegros, porque os vasos sanguíneos estão defeituosos. Além disso, a beterraba também é rica em fibras, e aí os alimentos ricos em fibras, eles são bons para a gente. Por quê? Porque eles ajudam a reduzir o LDL, que é o colesterol em tese, o colesterol ruim, o colesterol que se acumula nas nossas artérias, que participa da formação das placas de aterosclerose. Placas de aterosclerose essas que podem se soltar, interromper o fluxo sanguíneo de alguma artéria, como uma artéria do coração, e causar um infarto, ou uma artéria do cérebro e causar um AVC. Então, a beterraba, sendo rica em fibras, ela ajuda a reduzir o LDL, contribuindo dessa forma também para a nossa saúde cardiovascular. E mais do que isso, é rica em potássio. E o potássio é um mineral fundamental para regular a nossa pressão arterial e também para promover a vasodilatação, o relaxamento dos nossos vasos. Então, uma das causas de pressão alta é a deficiência de potássio. Então, pessoal, essa é a importância da beterraba. Olha, já vou falar o quarto, mas antes, deixa o seu like. Quando você dá o like, você faz com que mais pessoas tenham acesso
a esse conteúdo. Então você ajuda aquela pessoa que não tem acesso a médico, que não tem condição de pagar um plano de saúde, que não tem hospital por perto. Então quando você dá o like, você vai fazer com que esse vídeo chegue até essa pessoa vai assistir o vídeo, vai aprender quais são os legumes bons para a circulação e vai colocar essas medidas em prática, consequentemente melhorando a saúde dela. Então, pessoal, deixe seu like, é uma boa ação, você vai fazer com que esse conteúdo alcance uma pessoa que você nem conhece e essa pessoa, com certeza, fará excelente uso dessas informações. Nosso quarto legume, esse aqui é bom, hein? Porque geralmente ele é baratinho no mercado, costuma ser o mais barato aqui nos mercados perto de onde eu moro. Quarto legume é o chuchu. Por quê? Ele é rico em potássio. O que eu falei do potássio? Fundamental para a regulação da pressão arterial, fundamental para o relaxamento dos vasos. Além disso, ele também é rico em fibras, o que eu falei das fibras, ajudam a reduzir o LDL, ajudam a prevenir o acúmulo de colesterol nas nossas artérias, o acúmulo de placas de colesterol nas nossas artérias. Além disso, também é rico em antioxidantes. Os antioxidantes são importantes porque eles combatem os radicais livres, combatem o dano gerado pelo estresse oxidativo. Estresse oxidativo esse que leva ao envelhecimento precoce das nossas células e também leva à morte precoce das nossas células. Então, a má circulação, ela, na maior parte das vezes, ela está relacionada tanto à inflamação quanto ao estresse oxidativo. Então, quando a gente controla o estresse oxidativo, quando a gente reduz a inflamação, automaticamente a gente está jogando a favor do bom funcionamento do nosso sistema cardiovascular e a favor também do bom funcionamento das nossas veias, das nossas artérias, da nossa circulação sanguínea como um todo, tá bom? Olha, você que não está inscrito em nosso canal ainda, chegou a hora de você se inscrever, tá bom? Nos últimos 30 dias, mais de 500 mil pessoas assistiram várias vezes os nossos vídeos e não se inscreveram no canal. Só 10% das nossas visualizações vem dos inscritos. Então, olha, se você ainda não está inscrito em nosso canal, aperta aqui embaixo no botão de se inscrever e venha fazer parte do canal Dr. João, dessa família que só cresce, beleza? Nosso terceiro legume é o pimentão vermelho, que é rico em vitamina C, um antioxidante fundamental para manter a estrutura dos nossos vasos sanguíneos, para manter os nossos vasos sanguíneos saudáveis, com a quantidade adequada de colágeno. Também é rico em fibras que reduzem o LDL, que ajudam na prevenção das placas de aterosclerose, e tem um flavonoide muito interessante chamado quercetina. A quercetina, ela tem várias funções, desde uma função antiviral, então nós temos vários indícios de que a quercetina pode inclusive ajudar a combater uma infecção viral, a funções positivas, funções benéficas para o bom funcionamento do nosso sistema cardiovascular. Por quê? A quercetina, ela melhora a função dos vasos sanguíneos porque aumentam a produção de óxido nítrico. O que eu falei do óxido nítrico? O óxido nítrico é uma substância vasodilatadora que aumenta o espaço dentro das nossas artérias para que o sangue tenha mais local, tenha mais folga para circular, reduzindo a pressão arterial e também melhorando a circulação sanguínea. E mais do que isso, o pimentão vermelho também é rico em potássio, como eu falei aqui, fundamental para a regulação da pressão e também para o relaxamento dos vasos. Ó, compartilha esse vídeo, pessoal. Compartilhar saúde é um ato de amor. Eu sei que muita gente aqui que está me assistindo compartilha e eu agradeço muito por isso. Eu gosto, eu adoro, eu amo quando as pessoas compartilham um vídeo. Eu fico muito grato mesmo. Então, faça isso. Vamos fazer essa mensagem viralizar. Compartilhar saúde é um ato de amor. Então, em vez de ficar compartilhando mensagem falsa, corrente, coisa boba, fofoca, compartilhe a saúde, porque aí sim a gente estará dando passos à frente, tá bom? Nosso segundo legume é o famoso aipo, ou salsão, que assim como a beterraba, também é rico em nitratos. Os nitratos são convertidos em óxido nítrico, que vasodilatam, relaxam nossas artérias, reduzem a nossa pressão. Também é rico em potássio, como já falei,
fundamental para o controle da pressão, rico em antioxidantes, que vão ajudar a combater o estresse oxidativo, e também rico em fibras, que ajudam a prevenir a formação de placas de aterosclerose. E o nosso legume número 1, pessoal, que eu tenho certeza absoluta que tem na sua casa, todos esses que eu falei, com exceção do aipo, eles são facilmente encontrados. Pimentão vermelho é um pouco mais caro também, né? Eu não falo pimentão verde porque eu particularmente, pessoal, quando eu como o pimentão verde, eu fico conversando com o pimentão verde o dia inteiro. Foi até uma inscrita aqui nossa que falou, não vou lembrar o nome dela, mas eu vou lembrar da mensagem dela. Ela disse que o pimentão verde é ótimo para a memória, porque quem come o pimentão verde não esquece, porque ele fica lá, ele se mostra presente o dia inteiro. Então, esses legumes aqui, todos eles são muito acessíveis na feira, no mercado, então não tem dificuldade nenhuma de encontrá-los. Esse primeiro aqui, pessoal, esse aqui todo mundo come todos os dias, que é a nossa queridíssima cebola. E por que a cebola é boa para a nossa circulação? Porque assim como o pimentão vermelho, ela é rica em quercetina. O que a quercetina faz? Ajuda a vasodilatar os nossos vasos, contribuindo para a redução da pressão arterial, melhorando o fluxo sanguíneo, e a quercetina também é um antioxidante, ajudando a combater os radicais livres. A cebola também é rica em fibras, rica em vitamina C e tem uma ação anti-inflamatória. E o que eu falei? Que a inflamação crônica ela contribui para problemas de má circulação, principalmente a aterosclerose, que é o acúmulo de placas de gordura, de colesterol, de cálcio e de outros resíduos nas suas artérias, que podem interromper o fluxo de alguma região e gerar problemas graves como o infarto e como o derrame. Pessoal, o controle da pressão arterial, a melhora da má circulação, óbvio que ela será aproximada, que a pessoa ficará mais próxima da melhora da má circulação, aumentando o consumo desses alimentos. No entanto, para que nós tenhamos um tratamento perfeito, não perfeito, mas um tratamento completo, só consumir cebola, aipo, pimentão, beterraba e chuchu não é o suficiente. Então a pessoa precisa fazer mudanças no estilo de vida dela como um todo. Não só na alimentação, mas também na atividade física, mas também no objetivo de manter um peso saudável. Tudo isso é fundamental para controlar, para melhorar a má circulação. E mais do que isso, pessoal, a gente tem também que controlar os fatores de risco da má circulação, que são colesterol alto, pressão alta, diabetes. Tudo isso prejudica a saúde dos seus vasos sanguíneos. Foi pensando nisso que eu escrevi o meu livro, O Código da Longevidade, 100 hábitos para passar dos 100 anos. Porque nesse livro, ele é o passo a passo completo para você estabelecer, para você colocar em prática na sua vida o melhor estilo de vida do mundo. Tudo baseado em centenas de estudos científicos de alta evidência científica, de grande respeitabilidade ao redor de todo o mundo. Então, lá eu reuni os 100 melhores hábitos para você passar dos 100 anos com saúde, disposição e energia. Que não adianta nada passar dos 100 anos se a pessoa está entrevada na cama sem poder fazer nada. Então, no livro, os hábitos eles vão te ajudar a controlar melhor a sua pressão, a controlar melhor seu diabetes, seu colesterol e, consequentemente, vai melhorar também a sua circulação. Então, faz o seguinte, clica agora aí no primeiro link da descrição e adquira o seu código da longevidade, que custa apenas R$ 25,90. Esse investimento que você vai fazer na sua vida vai retornar infinitas vezes. E se você não gostar do livro, não tem problema, eu te dou uma garantia incondicional de satisfação. Você compra, leu, colocou em prática, não gostou? Manda um e-mail pra gente que a gente faz o seu reembolso. Então não tem risco nenhum pra você, o risco ó, é todo meu, tá bom? Então clica aí agora no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários. Vamos lá ver aqui nossas mensagens de hoje no chat. Um bom dia para a Edith. Um bom dia para o Oriosvaldo Neres, perguntando, beterraba é bom para quem tem diabetes? Oriosvaldo, isso aí vai variar muito de paciente para paciente. Eu já falei aqui em alguns vídeos que a beterraba pode sim ajudar diabéticos. Só que, como eu falei, isso varia muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas que comem beterraba e descompensa o diabetes. Tem pessoas que comem beterraba e ficam bem. O que eu acho? Comer um pouco de beterraba não tem problema. Não será isso que vai te prejudicar no diabetes. Mas moderação
Sempre. Qualquer dúvida, procure o seu médico, converse com ele. Um abraço para Loiraci Silveira, de Bagé, lá no Rio Grande do Sul. Para a Anália Cristina Silva, lá de Campo Alegre de Lourdes, na Bahia. Valeu, Anália, um beijo para você. Um beijo também para Ana Maria Silva Nascimento, lá de Carajás, Canaã dos Carajás, lá no Pará. Um abraço também para Cida Barreto de Guarulhos, que está sempre aqui. A Cida não precisa nem mais falar de onde que ela veio, que eu já sei que ela é de Guarulhos. Valeu, Cida, manda mensagem, hein? Não é porque eu sei de onde você é que não é para mandar mensagem, tem que mandar mensagem. Bom dia para Augusta Batista Rosa, para Regilene Breme. Obrigado, doutor, estou precisando. Com este calor estou inchando os pés. Bom dia. Pois é, Regilene, nesse calor o pé incha mesmo. Um abraço para Maria Tomás, lá de Teresópolis. Teresópolis deve estar mais fresquinha, hein, Maria? Pô, aqui no Rio tá um calor, tô suando, Clarinha tá latindo aqui, querendo entrar no quarto. Aqui é uma loucura. Um abraço também para Marli Uchoa. Obrigado, Marli. Para Maria Auxiliadora de Souza. Para Leir Gomes, perguntando qual o alimento melhor para uma pessoa que tem diabetes. Leir, esses alimentos que eu te falei aqui hoje, eles podem ser consumidos por pessoas que têm diabetes, tá bom? Dá uma olhada aí no nosso canal, que tem vários vídeos falando sobre os melhores e os piores alimentos para diabéticos. Mas vou te adiantar, hein? Diabético não pode ficar comendo produto ultraprocessado. Lasanha lasanha congelada, biscoito de maisena, tudo que vem numa caixinha, num pacote de plástico, o diabético deve evitar. Eric On, bom dia, tô com uma queimação na garganta. Que mais de tomar? O que tá causando essa queimação na garganta? Não consigo fazer um diagnóstico aqui, pessoal. É difícil, beba bastante água, né? Não sei o que tá acontecendo, não posso dizer. É complicado, para o médico dar um diagnóstico, para o médico dar uma orientação, ele precisa entender exatamente o que está acontecendo, porque a gente está mexendo com uma coisa muito séria, que é a saúde da pessoa. Então, como que eu vou, com base em apenas uma informação, dizer à pessoa o que ela tem que fazer? Isso aí é impossível, né? E desconfie. Se alguém chega e fala, eu tô com dor na mão. A pessoa, não, isso aí é XYZ, isso aí, toma esse remédio aqui. Não é assim, pessoal. Tem que fazer uma investigação, tem que perguntar, tem que entender o que está acontecendo com a pessoa. Uma vez você fazer um diagnóstico, aí sim você pode medicar a pessoa. Um abraço para Cleudete. Não, pulei aqui. Um abraço para o Marcos Pedroso de Janaúba, Minas Gerais. Para Dalila Correia, aqui do Rio de Janeiro, minha conterrânea. Um outro abraço para Augusta Batista, que tá animada hoje, hein? Aí sim, Augusta. Um abraço para Cleudete Ferreira, para Elizabeth Novaes de Nova Iguaçu, Rodilândia, Nova Iguaçu, para Dalva de Salto, que está sempre aqui com a gente também, para o Volney de Canedo, Goiás, para a Augusta, que falando que é de São Francisco Xavier, e um abraço também para a Nilza do bem. Pessoal, é isso, hein? Ótima sexta a todos, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua atenção, mas não saia do nosso canal, continue aqui, porque eu separei 2 vídeos importantíssimos, fundamentais, e que eu separei especialmente para você. Esse aqui sobre as frutas que podem ajudar na circulação e esse aqui sobre as raízes que também podem melhorar os seus problemas de circulação. Tá bom? Um grande abraço para você e para sua família. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima, hein? Boa sexta, bom fim de semana. Amanhã estarei de volta. Beijo a todos.